Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Olá, pecadores amaldiçoados do meu canal do YouTube. Olá, você que anda fazendo maldade aqui do meu canal do YouTube. Fique esperto, senão você vai virar um unhudo. Corpo seco, bradador, unhudo. Alguns dos nomes atribuídos a este mito sobre o morto-vivo que perambula pelo mundo amaldiçoado pelo limbo de não estar vivo, mas ao mesmo tempo não poder morrer de fato. E vamos para mais um episódio desta série sensacional sobre as criaturas mitológicas do nosso folclore. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, que não custa nada, né? E toda semana tem 4 vídeos novos sobre um monte de coisa bacana. Se você já é inscrito, comente, sugira temas e bora movimentar o canal pra gente ver se ganha um pouco mais de relevância. Aliás, e qual é o corpo seco? Pois bem, este é um dos poucos mitos mais conhecidos do Brasil que tem uma origem que não se mistura com a cultura indígena. Nesse caso, ela veio da Europa, mais precisamente de Portugal, onde as lendas como essa são bem comuns justamente pelo seu fundo religioso católico e a intenção de trazer com ele alguma lição sobre comportamentos reprováveis perante o cristianismo e a sociedade de um modo geral. Bem como, na maioria das vezes, mitos como esse também surgem para educar as crianças que se comportam mal. Na realidade, lendas que versam sobre mortos-vivos e almas penadas são um arquétipo comum em todas as partes do mundo. Portanto, apontar uma origem muito específica e cabal é algo bastante discutível, porque nós temos os mortos-vivos presentes no folclore desde as tradições como origem africana, tais como o próprio voodoo haitiano, até origens europeias, com seus vampiros e golems, passando pela Ásia em geral, com inúmeros mitos da Índia, né, relacionados à deusa Kali, e no Japão, relacionados a Onis e Yokais, e por aí vai. Cada qual com as suas características próprias de acordo com os traços culturais de onde surgem. Portanto, aqui na América do Sul não ia ser muito diferente, né? Existem algumas controvérsias sobre qual nome usar de fato. Unhudo, bradador ou tão somente o corpo seco. Embora muito se fale que são criaturas diferentes entre si, ao pesquisar um pouco mais a fundo sobre o assunto, não me parece errado considerar que esses nomes são apenas sinônimos, ou até mesmo, melhor falando, formas diferentes de se referir ao mesmo arquétipo. Porque afinal de contas, todo mito tem montes de variações, principalmente num país com dimensões continentais como o nosso. Sendo que o corpo seco ele é muito mais difundido e conhecido largamente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Acredita-se que a lenda se popularizou entre os tropeiros impressionados pelas fábulas contadas pelos portugueses sobre homens que, por serem tão maldosos e praticarem pecados tão imperdoáveis, quando eles morriam, a terra expulsava os seus corpos, porque nem o céu e nem o inferno queria recebê-los, sendo que assim se tornavam corpos secos no limbo entre a vida e a morte, perambulando nos campos e bradando lamentos, muitas vezes atacando quem passava por perto. E não raro, até para sugar o sangue dos vivos, como em uma lenda africana antiga. Estes mesmos tropeiros, muitas vezes exauridos pela fadiga e pela fome das longas jornadas, e com a água e alimento já ficando escassos, alucinavam quando eles estavam em acampamento, e imaginavam estar vendo fantasmas ou zumbis. Então eles acabavam passando adiante as histórias, associando com os contos que os portugueses tinham relatado anteriormente, né? O que ocorria, obviamente, nos caminhos mais populares, principalmente em Minas Gerais, nos interiores de São Paulo e aqui na Serra do Mar, no Paraná, né? Eu mesmo, particularmente, tenho uma experiência pessoal com o corpo seco, mas calma porque eu não fui atacado por um zumbi descarnado ou por uma alma penada. Apenas na minha infância, lá no interior, onde eu morava, essa lenda era muito comum e era sempre contada num tom assustador pelos avós e avós, geralmente perto do fogão a lenha, né? Nas noites de inverno. Então sempre tinha a intenção de dissuadir a gente de ser muito desrespeitoso com os mais velhos, de ser muito bagunceiro e tal. Né? Então eles diziam que um filho que bate na mãe fica com as mãos atrofiadas e quando morre se torna um corpo seco, ou quem bate na mãe fica com a mão seca, né? E considera-se isso um pecado imperdoável, então quando você morrer você vai virar um corpo seco e nem o céu e o inferno vai te querer, entendeu? Só que essa lenda ela foi ganhando cada vez mais força com o passar dos anos, graças a ela ser associada com fatos reais. Tem uma mesclagem aí, né? Existe aí uma certa mistura de fatos com lenda, né? E que acabou dando muito mais força para esse mito. Talvez a história mais conhecida seja a que se desenrolou na cidade de Registro, no século XVII, que muitas pessoas apontam como sendo o local onde essa lenda de fato surgiu. O município ganhou esse nome porque era um centro de fiscalização do ouro, que era retirado das jazidas que foram sendo encontradas lá no Vale do Ribeira, que é uma coisa que gerou uma verdadeira corrida do ouro no Brasil, né? Então não demorou para que a cidade acabasse se tornando um ponto de registro desse ouro que era coletado, o que lhe rendeu mais tarde esse nome homônimo, né? Dentre os vários que vieram tentar a sorte no Eldorado brasileiro, tinha um cara chamado Miguel Antônio, que ele se destacou porque ele ficou rico pra caramba, sendo um grandíssimo filho da... sendo inescrupuloso. Ele tramava contra os amigos e inimigos, né? E fazia todo tipo de negócio escuso, a ponto de se tornar o cara mais rico da região e um puta de um senhor de terras, né? Por ele ser muito ganancioso e se tornar cada vez mais avarento e abusivo, né? Extremamente violento, ele acabou sendo abandonado pela família
e ficou vivendo numa das suas fazendas só com os empregados e com os escravos. Escravos estes que ele sentenciava à morte por qualquer deslize. Quanto mais ouro adquiria, mais louco de ganância o cara se tornava. E por já não ter mais onde guardar as suas riquezas, ele passou a esconder e enterrar ouro nas suas próprias propriedades. E aí depois ele dava um jeito de matar quem sabia onde esse ouro estava guardado. Não era raro que esse tal de Miguel Antônio levasse alguns escravos mais velhos com ele para algum lugar ermo, né, isolado, junto com um carregamento de ouro. Aí ele mandava que esse escravo enterrasse essas pepitas e dobrões e também mandava esse cara abrir uma sepultura para ele mesmo, porque esse cara ia ser morto, esse escravo ia ser morto e enterrado ali junto com o ouro porque sabia demais. O Miguel Antônio ele morreu de uma doença que era aparentemente algum tipo de lepra ou algum tipo de câncer de pele que deixou ele com uma aparência quase cadavérica, né, o que acabou dando mais força ainda pro mito. E é nessa parte que a história ganha contornos de lenda sobrenatural, porque dizem que no dia do enterro o corpo do velho sumiu, sendo que supostamente ele tinha sido roubado pelos escravos, que fizeram um ritual de magia para manter ele vivo, preso naquele corpo definhando e sofrendo pela eternidade. E que com o passar do tempo ele foi se tornando cada vez mais cruel e ainda realizando suas maldades mesmo depois de ter se transformado num morto-vivo, né? Assustando as pessoas, atacando o povo no meio do mato e por aí vai. Há outras variações, como uma bem popular em Goiás, sobre um menino que maltratava a mãe e que depois de morto não foi aceito pela terra e se tornou um cadáver com unhas grandes e pontiagudas que usava para atacar as pessoas nas estradas. Então daí que surge o nome Unhudo. Assim como tem também uma outra versão mineira, onde o corpo de um homem muito maldoso, depois de ser rejeitado pela terra várias e várias vezes, ele foi levado pelo corpo de bombeiros até uma caverna no meio do mato e deixado por lá. Então sempre que alguém passa por perto dessa caverna, dessa região, consegue ouvir os seus gritos de lamento, os seus brados de lamento, dando origem assim ao nome Bradador. Lembrando que em São Paulo também existe uma outra origem para esse nome Bradador e essa nomenclatura ela é muito mais comum no interior de São Paulo do que nos outros estados. E na África, como eu disse antes para vocês, mais precisamente nos países que falam português, o mito do corpo seco se assemelha muito a um vampiro, né? Ele chupa o sangue das pessoas, ele segue essa mesma premissa de ser rejeitado pela terra e tudo mais, mas depois que ele se torna um corpo seco, ele fica espreitando as pessoas durante a noite para atacá-las e sugar o sangue dessas pessoas para tentar aplacar a dor que ainda está preso num corpo em decomposição eternamente, né? E tem uma outra versão ainda menos conhecida que segue também a mesma premissa já citada, mas que ao invés de ser apenas um corpo expulso da terra, ele pode também possuir o corpo de outras pessoas vivas e sugar sua energia vital até que ela define. O corpo seco geralmente perambula perto de árvores frutíferas, em matas fechadas próximas a estradas, ou perto de cavernas e grutas, né? Geralmente próximas ali da mata ciliar ou então perto da Serra do Mar. Até onde se sabe, não há como matar o corpo seco, porque uma vez que ele já é imortal, né? Ele já está morto, ou melhor, ele foi rejeitado pela própria morte. Entendeu? Não tem como você fazer ele voltar pro além, porque o além já o rejeitou. Mas dizem que é possível aprisioná-lo, seja por encantamentos ou então acorrentado numa árvore antiga no meio da mata, até que essa árvore absorva e ele se torne uma coisa só, ao mesmo tempo que a árvore vai morrendo e secando. E aí em volta dessa árvore para de crescer planta, para de chegar bicho por perto e tarará, né? E para concluir, vamos falar sobre o corpo seco mais famoso do momento, que é o que está na série Cidade Invisível, que parece ser uma espécie de amálgama de todos esses mitos de um modo geral, né? Onde uma hora ele é tido tanto como um corpo cadavérico zumbificado, mantido enterrado por meio do encantamento, que nesse caso foi feito pela Cuca, ora ele pode ser uma espécie de alma penada, né? Que consegue vagar se acossando os outros corpos por um curto espaço de tempo e matando quando deixa para trás. E assim, galera, obviamente que existem inúmeras versões e variações dessa lenda. Eu diria que todos os mitos sobre os quais eu falei nessa série até agora, esse é provavelmente o que tem o maior número de variações que eu encontrei por aí. Senão é até impraticável citar todas. Então se você conhece a lenda, não ficaria nem um pouco surpreso se fosse alguma coisa muito diferente do que eu falei nesse vídeo. Uma vez que cada região parece que tem a sua versão, e não raro, muda até de uma cidade para outra dentro do mesmo estado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham se divertido com ele tanto quanto eu me diverti pesquisando e gravando. Sempre lembrando vocês para se inscrever, mostrar para os amigos, comentar para melhorar a relevância do canal e dar o seu likezinho, né, que é para o YouTube saber que a gente tem alguma relevância. E esse canal, gente, bem como as minhas contas, tem sido mantidas graças ao apoio de vocês a esse trabalho que agora se tornou quase que algo em tempo integral, né? Então eu agradeço toda e qualquer ajuda que vocês puderem dar, o meu Pix está na descrição, né, e também aparece aqui na tela de vez em quando. Eu fico enormemente grato com o seu incentivo. E é claro, se você sentir que vale a pena ajudar de alguma forma, né? Então, obrigado por vir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.
Beijo, um abração do tio Eric. Até a próxima.